Roma foi invadida pelos que sempre queriam tomá-la de assalto, desde sempre, para concluir o seu plano diabólico de dominar o mundo e subjugar todas as nações, impondo sobre todos o seu dinheiro falso, as suas leis injustas. Para isso, sufocaram a verdade libertadora e suplantaram o Império de Roma, apoderando-se dos verdadeiros manuscritos que continham a chave para a libertação direta dos espíritos, sem rodeios, sem dogmas religiosos e sem parábolas, que são também uma grande jogada diabólica do judaísmo ao interceptar os verdadeiros manuscritos para confundir a cabeça de todos, com fábulas dogmáticas e religiosas, após assaltarem a verdade e criarem o compilado de confusões que chegou na casa das pessoas, chamado de Bíblia e a religião católica apostólica. E para isso demonizaram o Império Romano, fazendo uma imagem errada dos mesmos, riscaram das páginas da história antiga a verdade, como contam até hoje nas escolas, enganando as crianças e jovens, crescendo com ideias falsas sobre Roma, como se fora um inferno na Terra. Deveis ter em mente que não há vitória possível se tendes o coração cheio de temor, ódio e desejos impuros, porque são esses três demônios maiores que procriam uma legião de demônios menores dentro da alma, da mesma forma que os demônios do ventre, que roubam vossos nutrientes, vossa vitalidade, que é, como repito, manifestação divina de amor, inteligência e vontade. E quando vos entregueis aos demônios, indo aonde eles vos induzem, fazendo-vos crer que tais atos são puramente vossos, deveis enfrentá-los até destruí-los pelas suas raízes, que são o ódio, o medo e os desejos impuros. Como eram claros os ensinamentos do Avatar, poucos faziam perguntas, mas um deles tinha dúvidas sobre os desejos. Perdoe a minha pergunta, mas é mal desejar? Por acaso é ilícito desejar uma mulher, assim como também um manjar? Respondeu-lhes o Avatar. O ódio gratuito e o medo não pode ser bom, mas os desejos são de duas classes. Há os naturais, que são necessários, como os que citou, mas esses também devem ser moderados. A consciência, que é a inteligência divina de cada um de vós, sempre vos dirá quando um desejo é bom ou mal. Não é mal desejar a mulher, e também não é mal a mulher desejar o homem, mas é mal desejar a mulher de outro e também a mulher desejar o homem que já tem mulher, sendo sempre muito benéfico que os casais brinquem com seus corpos e se deem prazer mutuamente, mas é danoso fornicar. E se fazeis filhos da carne, produzireis cordeiros e ovelhas que certamente serão abatidos por Jeová, e logo encarnareis em condições piores, e sempre ireis do plano mental até a carne, e da carne ao cemitério, e se situará sempre neste ciclo vicioso, e continuareis nesta condição de sofrimento pelos séculos dos séculos, sem retomar sua plenitude, a menos que revertam esse processo, retomando a vossa plenitude, matando vossos demônios. Mas todo aquele a quem chegar a hora de despertar e continuar fazendo filhos da carne, mais ainda se distanciará de sua plenitude, fazendo causa comum com o Jeová, que aprisionou aos homens, fazendo-lhes corpos mortais. E depois de ensinar aquelas coisas, o Avatar subiu a uma barca para ir com os pescadores à outra margem do pequeno mar-lago salgado Tiberíades, onde havia outra multidão esperando-o desde alguns dias. E quando partiram, o Avatar adormeceu sobre algumas redes, e pouco tempo depois, uma tempestade se levantou com grandes ondas, e as barcas ameaçaram afundar. Por isso Petros chamou o Avatar, que não despertava nem por um estrondo de ventos e dos trovões, até que o Avatar acordou e viu os demais apavorados,
Com medo de morrerem, então o Avatar disse ao mar que se acalmasse e que fosse embora a tormenta. Tão grande era a vontade de seu espírito que tudo ficou calmo. Os discípulos, ainda que conhecessem seus ensinamentos, não entendiam os fatos. E lendo os pensamentos dos discípulos, o Avatar lhes disse: lamento que vocês ainda não entendem essas coisas que eu faço, mas vocês também farão, e farão coisas maiores ainda. Mas vocês nada farão se vocês ficarem assombrados e maravilhados, ao invés de praticarem. Porque se tendes autoconfiança e coração livre de medos e ódios, a única coisa que vos falta é praticar, praticar e praticar. E sem desânimo e sem desmaio, continuar praticando, pois não existe milagre para quem tem o conhecimento, senão para quem acreditou em algo ou não acreditou, porque crer ou não crer são duas coisas igualmente inúteis. Nenhuma das duas coisas se comparam com o saber, sendo que aquele que simplesmente acredita pode acreditar em qualquer tolice, ou estar enganado, equivocado de corpo, mente, alma e coração, enquanto que quem não acredita estará um pouco mais longe do erro, mas muitas vezes julgará mal aquilo que não conhece. A vocês já ensinei e expliquei tudo, e não explico nada em parábolas, como fazem os escribas e rabinos, porque eu não vim para confundir, mas vim para esclarecer, para que todos entendam, pois foi para isso que vim a vocês. Quando dedicarem mais tempo a pensar segundo aquilo que vos tenho ensinado, e não perderem tempo e aniquilarem os brotos que os demônios tenham deixado em vosso coração, porque por causa deles que ainda não podeis dizer ao mar que se acalme e à tormenta que se vá. Quando chegaram à margem onde a multidão os esperava, chegou ante ao Avatar o chefe da sinagoga, e como João e Santiago o conheceram, pensaram que ele teria vindo para escandalizar. Então o levaram até o Avatar, a quem ele rogou que salvasse sua filha, que estava morrendo. Então o Avatar, indo até a casa daquele homem, muitas pessoas o tocaram em seus cabelos e o abraçaram. E o Avatar perguntou quem havia tocado suas vestes. E Petros respondeu que todos o estavam tocando, sendo que eram cerca de 500 pessoas. Mas uma mulher implorou ao Avatar que a curasse, e confessou-lhe que tinha desde muito tempo uma perda de sangue por hemorroidas, e que ela tinha ficado pobre porque tinha ido a todos os médicos da Judéia sem que nenhum deles a curassem. Então ela disse que por apenas tocá-lo em suas vestes estava curada, e ficou espantada, pois sentia em seu corpo força e vigor. Daí o Avatar a mandou seguir em paz. Pouco tempo depois chegaram à casa do rabino chamado Jairo, que estava de luto. Mas o Avatar queria confortá-los, dizendo que a menina não estava morta, sendo que apenas adormecia. Foi por isso que, dominado pela dor da perda, um deles disse a Jairo: quem é este que haveis trazido para zombar de nós? Tão logo você saiu. Depois disso se passou mais de um dia. Lhe esperamos na costa do lago, mas agora sua filha morreu e nada se pode fazer. Então o Avatar chamou o pai e a mãe da menina e pediu que saísse da casa todos os demais. Então o Avatar se aproximou da jovem e disse com a força de seu espírito, para que a jovem se levantasse. E logo após o ocorrido, o Avatar disse a todos: atentais aos meus ensinamentos e compartilhai deles sem restrições nem alterações, uma vez que nosso ensinamento seja praticado entre vós mesmos e também vossos empregados, e tratai-vos com pé de igualdade como a vossos filhos, ainda que sejam estrangeiros ou mesmo algum do vosso povo.